aquele caso típico, já na avaliação inicial, a gente vai levantar uma dúvida. Será que é um comprometimento cognitivo leve, paciente independente ainda? Será que é transtorno de humor? O que está causando essas queixas da paciente? Será que é as duas coisas? Isso é altamente frequente na vida real. E eu começo perguntando aqui para o Dr. Ricardo, o que ele faz com casos que às vezes deixam dúvida se é de memória, se é de humor? O que ele faz? O que trata primeiro? Trata primeiro a memória? Trata primeiro o humor? Como você faz no seu dia a dia? Bom, você sabe que agora, nos últimos anos, com o avanço dos conhecimentos das pessoas sobre o risco de desenvolver demência, o risco de Alzheimer, cada vez mais pessoas estão vindo procurar o neurologista com medo de vir a desenvolver a doença. E muitas vezes as pessoas têm a percepção de que a sua memória não está tão boa quanto era antes. E vêm procurar o médico, e pode ser muita coisa. Uma das primeiras possibilidades é que seja um declínio cognitivo subjetivo, ou seja, o indivíduo tem a queixa, mas os exames não mostram nada. Você faz a avaliação neuropsicológica, a avaliação neuropsicológica está normal. Então, essa é a situação que se chama declínio cognitivo subjetivo, que é bastante frequente. Então, é possível que essa senhora tenha um declínio cognitivo subjetivo. Mas ela se queixa bastante, como você falou, aí, de um declínio de memória, e, ao mesmo tempo, tem queixas que lembram muito aquelas que ocorrem numa depressão. Não é? É claro que a anamnese precisa ser melhorada, melhorar mais, mas vamos dizer que eu ficasse em dúvida, como você falou, né? A dúvida, será que isso é um comprometimento é, cognitivo relacionado a uma fase inicial de uma demência, de uma doença de Alzheimer, ou será que isso é um transtorno de humor? Bom, na dúvida, deve ser sempre tratado o distúrbio de humor primeiro, né? Sempre. Mas a gente faz, eu sempre faço assim, eu imagino, faço uma anamnese, vejo direitinho se isso se encaixa mesmo num transtorno de humor, e é, é, vejo o seguinte, não é comum que uma pessoa que não tenha tido transtorno depressivo ao longo de toda a vida comece aos 71 anos a apresentar um transtorno depressivo. A gente fica sempre pensando na possibilidade que esse transtorno depressivo significa alguma coisa diferente do que uma depressão pura. Sempre ficamos pensando assim. Mas, de qualquer modo, não é o momento melhor para fazer uma avaliação neuropsicológica, porque o transtorno do humor pode atrapalhar a avaliação mesmo. Então, a primeira coisa a fazer é examinar o paciente, pedir todos os exames complementares, como se esse paciente pudesse ter uma síndrome demencial, mas iniciar o tratamento de uma depressão. Essa é o que eu faço. Eu examino, eu peço exames complementares e trato inicialmente o transtorno de humor. Não faço Perfeito. avaliação neuropsicológica abrangente nesse momento em que o indivíduo tem muito distúrbio de humor, porque isso atrapalha. O transtorno de humor pode atrapalhar a avaliação neuropsicológica e pode te confundir. Então, eu Uhum. espero que o paciente melhore o transtorno de humor para fazer uma avaliação neuropsicológica mais abrangente. É claro que uma pequena avaliação neuropsicológica eu faço, né? Os testes básicos de rastreio, isso eu faço. E que vai ser importante para mim quando ele voltar, depois de uns meses de tratamento, para verificar se houve uma melhora. Então é assim que eu atuo. Você faz Perfeito. assim também, Wagner? Muito legal, muito prático, eu concordo plenamente com o senhor. Realmente a gente vê aqueles critérios de doença de Alzheimer, ainda é um critério que tem eminentemente características de exclusão. E uma das coisas que a gente tem que excluir, delírio, transtorno de humor. Então eu concordo plenamente contigo. Já vou emendar aqui a segunda pergunta, do ponto de vista também de conduta. O que você faz? O que você faria? Claro, esse paciente vai fazer tratamento também não medicamentoso para psicoterapia, mas a gente, como clínico, também tem a capacidade de iniciar uma medicação específica para o paciente, como um inibidor da recaptação de serotonina. Um caso como esse aqui, tem alguma particularidade? Tem algum antidepressivo que você começaria inicialmente? O que você faz geralmente no teu dia a dia para os pacientes com comprometimento cognitivo? A gente tem evidência para algum antidepressivo em especial? Olha, eu uso os antidepressivos
que eu emprego são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São aqueles que eu tenho uma experiência maior, tá certo? Eu uso cloridrato de sertralina, eu uso também o citalopram, são os dois que eu prefiro, ou um ou outro. Eu acho que talvez uma pequena diferença, eu acho que o citalopram tem um pouco de efeito um pouco mais ansiolítico, na minha opinião, do que a sertralina. A sertralina tem um efeito um pouquinho mais estimulante. Então, com base nisso, eu escolho um dos dois para utilizar como primeiro medicamento, ou o cloridrato de sertralina ou o citalopram. Perfeito. Aquela coisa, né? Começar em dose baixa, geralmente, como o pessoal fala em pacientes dessa faixa etária, start low, go slow, devagarzinho. Geralmente a gente começa com doses menores da medicação e vai subindo. Perfeito. Ficou claro também essa parte aqui. Vamos supor que esse caso evolui um pouquinho. A gente trata o paciente. Primeira coisa que eu te pergunto é: quanto tempo você daria a esse paciente para melhorar a dose da Eu, medicação, para dizer, não, é uhum. refratário ao tratamento? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. E já vou emendar. Vamos supor que esse paciente não melhora, que o paciente, perdão, melhora da queixa de humor e persiste com aquela queixa de memória ali, já comprometendo de forma mais significativa a avaliação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas é aquela questão do comprometimento cognitivo leve, se tem alteração realmente objetiva nos testes cognitivos, porém ainda com independência. Você trata Uhum. comprometimento cognitivo leve com anticolinesterásico? Essa é a segunda pergunta. Essa é uma questão. Bom, primeiro, respondendo o tempo. Normalmente, eu espero que o paciente tenha uma melhora significativa com o tratamento antidepressivo em torno de um mês e meio. Um mês e meio é um tempo que o paciente tem que ter melhorado. Eu normalmente peço que ele entre em contato comigo depois de 2 semanas, para saber como é que estão indo as coisas. Porque eu começo com uma dose baixa, mas tenho que, às vezes, aumentar. Se o paciente teve uma melhora pouco significativa, tá certo? Já vou aumentando. Então, essa possibilidade de que o paciente tenha um contato com a gente, ou volte ao consultório, ou entre em contato, eu acho absolutamente fundamental. Né? Não dá para você falar para o paciente, volte daqui a 3 meses com um quadro depressivo desse, que está evidente, ela tem uma depressão, indubitavelmente. Então, eu mantenho contato com o paciente e espero ter esse tempo, um mês e meio, seria um tempo razoável para saber como é que foi a resposta. Agora, em seguida, eu vou fazer uma avaliação e, se for um comprometimento cognitivo leve, como você levantou a hipótese, o que eu esperaria? Bom, um comprometimento cognitivo leve, o indivíduo deve ter, como você já disse, uma independência funcional, ele deve estar bem, não tem problema nenhum de comprometimento funcional. Mas precisa ter, na avaliação neuropsicológica, um declínio em relação à média da população. Normalmente, pelo menos, se diz, né, não um comprometimento muito significativo, mas pelo menos um comprometimento um pouquinho abaixo da média, no limite inferior da média, uma vez e meia, como se diz, né, um desvio padrão e meio abaixo da média, quer dizer, que é o limite inferior da média. Seria isso que eu esperaria encontrar para pensar que esse paciente possa ter um comprometimento cognitivo leve. E, geralmente, o comprometimento cognitivo leve pode ser só memória, né, como é o caso aqui, talvez seja só memória, ou, eventualmente, já tenha função executiva também. Se, além da memória, a função executiva também estiver afetada, o risco de que esse paciente venha a desenvolver uma síndrome demencial é mais significativo. Então, a pergunta que você fez é a seguinte: se eu constatar que há um comprometimento cognitivo leve, trataria com medicação o inibidor da acetilcolinesterase ou não? Então, a resposta é a seguinte, né? Os estudos que foram feitos, os estudos clínicos, os ensaios clínicos, não mostraram suficiente evidência de que inibidores da acetilcolinesterase funcionam para o tratamento do comprometimento cognitivo leve. Né? Um estudo clássico que foi feito há bastante tempo atrás
mas mostrou alguns subgrupos que melhoravam. Então, por exemplo, quando os pacientes apresentavam o alelo epsilon 4 da apolipoproteína E, eles tinham, eles melhoravam. Esse grupo melhorava em relação ao grupo que não tinha o alelo epsilon 4. Qual é o significado? Como é que a gente pode interpretar isso? O grupo que tinha o alelo epsilon 4 provavelmente era um grupo mais representativo de casos de doença de Alzheimer inicial. Porque quando se faz o diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo leve, a chance de erro é considerável. Ou seja, estudos atuais têm mostrado que talvez em torno de 25% dos casos que se faz o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve amnéstico em boas escolas, 25% é diagnóstico errado. Não é comprometimento cognitivo leve da doença de Alzheimer. Portanto, é possível, ou é muito provável, que quando os casos são realmente doença de Alzheimer, o tratamento com inibidor da acetilcolinesteroase possa funcionar. Porque há base fisiopatológica para isso. Então, eu trato, sim, quando eu suspeito que possa ser um comprometimento cognitivo leve da doença de Alzheimer. Não sei se ficou claro, Wagner. Não, ficou claro, ficou perfeito. Acho que tem que ter É claro que você poderia, se você quisesse uma precisão assim muito grande para saber se você poderia usar biomarcadores, fazer outras coisas. Sim. É possível já fazer isso, é possível sim. Mas na prática clínica diária, pedir um exame de líquor nesse momento pode ser considerado um pouco invasivo. Então, um teste terapêutico pode ser feito, sim.